Bom, então dando continuidade à nossa aula 1, né, sobre o que é comportamento organizacional, nós então vamos entender que para o estudo do comportamento em administração é necessário que nós peguemos emprestado alguns conceitos de outras disciplinas. Então, algumas disciplinas fundamentais, porque a administração ela precisa da psicologia, porque como é que eu vou falar de comportamento, né, dentro das organizações sem ter o apoio das teorias que são estudadas em psicologia social, em sociologia e antropologia. Então são essas as disciplinas que vão nos ajudar a entender o indivíduo, né, na sua particularidade, a sua personalidade, enfim, o indivíduo inserido dentro de grupos sociais, aí vem o papel da psicologia social para entender as interações desse indivíduo e a influência desse indivíduo ou dos grupos sobre o comportamento das pessoas. A sociologia que estuda então as pessoas em relação aos seus ambientes sociais, seus ambientes culturais, e a antropologia, ou seja, o estudo da sociedade que compreende os seres humanos e as atividades que são desenvolvidas então neste contexto. Nós temos inúmeros desafios e oportunidades em comportamento organizacional, exatamente porque nós vivemos num mundo que é extremamente globalizado, né? Então as empresas precisam responder ao processo de globalização, à internacionalização das suas empresas. Precisamos administrar as pessoas, né? Reter as pessoas produtivas durante essa época de crise. Nós vivemos uma época bastante forte de crise, então é interessante que nós possamos entender os nossos recursos humanos, né, e tirar o melhor de cada um deles. Administrar essa diversidade da força de trabalho. Então, nós sabemos que existem as minorias, nós vamos estudar, então, vários pontos relacionados com a diversidade da força de trabalho. Então, nós temos mulheres, nós temos pessoas de outras etnias, nós temos pessoas com orientação sexual diferente da nossa, nós temos pessoas com necessidades especiais, nós temos pessoas de outros países que convivem no mesmo ambiente de trabalho. Então, é importante que a gente entenda como essas variáveis podem interferir na produtividade, no absenteísmo, na rotatividade, na satisfação das pessoas. A questão da melhora no atendimento ao cliente, né, na área de marketing de serviços, na área de comportamento do consumidor. Então, comportamento organizacional também é importante, de modo que você possa entender a interação que se dá entre as pessoas, de modo a melhorar essa linha de frente com o consumidor. Melhorar as habilidades humanas, ou seja, não é só psicólogo que tem que entender de habilidade humana, mas o administrador também tem que se posicionar de modo a saber diagnosticar as necessidades dos seus colaboradores. Estimular a inovação e a mudança, né, soluções novas para problemas antigos, ter essa capacidade de baixar a resistência das pessoas diante de processos de mudanças organizacionais. Não é muito natural do ser humano a gente aceitar de bom grado as mudanças, mas é interessante que a gente, como administrador, consiga conduzir as atitudes para que as pessoas sejam mais favoráveis aos processos de mudança. Lidar com a temporalidade, ou seja, nós temos hoje uma força de trabalho que é temporária, vamos dizer assim. As pessoas não costumam mais ficar muitos anos, né? Não costumam passar uma vida toda numa mesma organização. É muito comum hoje que as pessoas mudem com uma certa frequência de organizações. Então é importante que a gente saiba trabalhar com essa temporalidade também. Trabalhar em organizações interconectadas, seja por meio da internet, com o advento da internet, hoje nós temos a chegada e a troca de informações muito mais rápida, né? E você pode, então, ter organizações com subsidiárias em vários locais do mundo e você está conectado, interconectado com essas empresas, baixando o custo e aumentando, então, o benefício que a tecnologia proporciona. Ajudar funcionários a equilibrar a vida pessoal e profissional, a gente também vai discutir essas questões nessa disciplina. Vocês são de uma geração, né, no passado, havia muito mais os valores estavam muito mais relacionados a maior estabilidade no emprego, as pessoas duravam um tempo maior dentro da empresa. Hoje em dia,
as gerações que estão se sucedendo, elas estão priorizando mais a qualidade de vida, ou seja, o equilíbrio entre a sua vida pessoal e a vida profissional. Então, é importante que os objetivos da empresa estejam mais alinhados com os objetivos pessoais, para que a pessoa esteja mais comprometida, então, com a organização. Importante também, a gente vai discutir a criação, né, a importância de desenvolver um ambiente de trabalho mais positivo, para que as pessoas se sintam mais satisfeitas, e melhorar, então, e conduzir melhor as atitudes e as ações que demonstrem o que é comportamento ético para aquela organização. Bom, dentro de comportamento organizacional, nós vamos mostrar aqui para vocês bem brevemente. No seu livro vocês vão poder enxergar, né, esse modelo de comportamento organizacional e as suas variáveis interrelacionadas. Então, nós temos 3 grandes níveis de análise que nós vamos estudar dentro da disciplina de comportamento organizacional e que afetam, né, que são variáveis que afetam a produtividade, o absenteísmo, a rotatividade, a satisfação das pessoas, então, dentro da organização. Então, o primeiro nível é o nível individual, o segundo, interrelacionado, o nível do grupo, o terceiro, o nível dos sistemas organizacionais. Então, todos esses níveis têm várias outras temáticas que serão discutidas dentro da disciplina e nós vamos, então, detalhar na sequência. Bom, então, como eu falei para vocês, as variáveis dependentes em comportamento organizacional, naquele nível individual, grupo e sistemas organizacionais, eles vão afetar esses fatores-chave que estão nesse slide, que é a produtividade, absenteísmo, rotatividade, os desvios, né, diminuir desvio de comportamento no ambiente de trabalho, melhorar a cidadania organizacional e melhorar a satisfação no trabalho. A produtividade, então, está relacionado com a abrangência, então, relacionada à eficiência e eficácia das pessoas. Absenteísmo, que é diminuir o não comparecimento das pessoas ao trabalho, né? A rotatividade, diminuir essa saída permanente de pessoal, ou seja, a alta rotação de pessoas dentro da empresa faz com que a empresa tenha custos mais altos por causa de treinamento, desenvolvimento, etc. Desvio de comportamento no ambiente de trabalho se refere à violação das normas, né, onde pode haver uma ameaça ao bom clima dentro do ambiente de trabalho e ameaçando as pessoas também que nele compõem esse ambiente. A cidadania organizacional, ela está relacionada a exigências, a um comportamento que não faz parte das exigências funcionais do cargo, ou seja, as pessoas elas se mostram solícitas para fazer as coisas voluntariamente, a auxiliar seus pares, né? a ter um comportamento de evitação, não evitar conflito, porque o conflito ele pode ser funcional dentro de uma empresa, mas tratar e diminuir o conflito quando o conflito é desnecessário. E melhorar a satisfação no trabalho, que é esse sentimento positivo em relação ao que você faz, resultando, então, das características de como você avalia as suas atividades, as suas funções. As variáveis, então, independentes, né, em comportamento organizacional, ou seja, são aquelas variáveis que causam alguma mudança naquelas variáveis que nós falamos no slide anterior, que é produtividade, satisfação, etc. Então, no nível individual, nós vamos estudar todas essas questões que estão relacionadas nesse slide. Ou seja, o indivíduo, né? Então, nós vemos aí 3 níveis, o indivíduo, o grupo e o sistema organizacional. No nível individual, o que nós vamos estudar? Como que as características biográficas, né, a questão do sexo, idade, a questão da diversidade, como que isso influencia nas variáveis independentes que nós vimos no slide anterior. Como que as habilidades, os valores, atitudes, personalidade, como que a nossa percepção, então, pode influenciar o indivíduo e o desempenho dele. Como que isso, a tomada de decisão, como é que as questões relacionadas ao indivíduo podem interferir na tomada de decisão. A percepção, nós vamos estudar o conceito onde a percepção que você tem do mundo ao seu redor, né, ela pode afetar a tomada de decisão dentro da empresa.
a questão da aprendizagem individual e da motivação. Todos esses temas, subtemas, estão relacionados ao indivíduo, né, se relacionam diretamente ao nível do indivíduo, e isso, de alguma forma, vai afetar o grupo do qual ele faz parte, consequentemente, sob o guarda-chuva do sistema organizacional. As variáveis do nível de grupo, né, como a gente denomina, ou seja, o indivíduo dentro dos grupos sociais. Como se dá a comunicação dentro dos grupos? Como é que é o processo de tomada de decisão? Qual é a influência do estilo de liderança, né? Do poder e das políticas que são aplicadas dentro da empresa? Como que é a estrutura dos grupos? Como que se dá a relação das equipes de trabalho e o grau de conflito que pode se estabelecer nos grupos? E as variáveis do sistema organizacional, nós vamos ver uma parte delas numa outra disciplina, que é a administração de recursos humanos, onde lá a gente vai estudar todas as políticas, desde recrutamento, seleção de pessoas, como são as técnicas de seleção. Então, toda empresa tem políticas de recursos humanos, então, que estão relacionadas a recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, carreira, né, salário e benefícios. Então, essas variáveis estão relacionadas, estão no nível de sistema organizacional, e, obviamente, quando você está numa empresa e está sob essas políticas, sob a influência dessas políticas, isso, obviamente, afeta o grupo dentro da empresa, que afeta você que está dentro deste grupo. E toda a questão da cultura organizacional, né, como é que é a cultura dentro da empresa, as raízes que vêm dos fundadores, que são muito baseadas, né, nos valores das pessoas que fundaram aquela organização. Então, nós vamos ver todas essas variáveis dentro da nossa disciplina. Então, ainda dentro do modelo de comportamento organizacional, então, mais uma vez, ali no meio do slide, a gente vê de novo os níveis, né, nível individual, grupo e sistemas organizacionais, e como que isso afeta o resultado das pessoas, ou seja, a produtividade, satisfação, rotatividade, etc. Só que tem outros temas, né, outros conceitos que também interferem nesses níveis, que nós podemos ver agora, que nós acrescentamos nesse slide. Todo o processo de mudança e possível estresse diante de processos de mudanças, isso afeta não só o indivíduo, mas os grupos e também os sistemas organizacionais. Mudanças, né, em sistemas da própria organização, políticas de RH, também pode afetar o resultado das pessoas. E os insumos humanos, que está relacionado com o nível individual. Então, aqui na sequência dos slides, a gente só vai mostrar o esquema do modelo, separando em níveis do modelo, para que você possa, lá no livro, tem um quadro inteirinho, aqui a gente dividiu para ficar mais fácil a visualização. Mas lá no livro você vê a forma mais sistêmica desse modelo. Então, a gente vê aqui que o resultado humano, tudo que a gente vai ver de comportamento organizacional, ele está interessado em saber como que essas variáveis afetam esse resultado humano, o seu resultado e o seu resultado dentro dos grupos sociais, dentro da organização, que é a produtividade, absenteísmo, rotatividade, desvio de comportamento, cidadania e satisfação. Então, mudança e estresse nós vamos estudar, como que isso afeta a cultura organizacional, o desenho da estrutura da organização e das práticas de recursos humanos. Isso está no sistema organizacional. Quando nós olhamos o nível de grupo, né, então dentro do modelo nós viemos para o nível do grupo, que é o meio ali, né? Como que mudança e estresse vai afetar a questão da comunicação, da estrutura do grupo, como é que isso vai aumentar ou diminuir os conflitos, como é que é o grau e poder de influência dos seus gestores, dos seus líderes, qual é o grau de confiança ou não que o líder promove dentro das equipes de trabalho e como que isso afeta a decisão das pessoas. E no nível mais abaixo, que é o nível do indivíduo, né, como é que ainda toda mudança e estresse pode afetar características de personalidade, os nossos valores, as nossas habilidades, enfim, como que
a percepção pode ser afetada pelas personalidades, pela emoção e pelos sentimentos que podem ser evocados dentro de situações dentro da empresa. A motivação, como é que ela é influenciada, o seu grau de aprendizagem individual e como que tudo isso afeta a decisão, a tomada de decisão individual. Dentro de um processo organizacional, é importante que você, como gestor, entenda que o tempo todo você estará tomando decisões. Para tomar decisões, você é um indivíduo que tem personalidades, valores, atitudes positivas ou negativas em relação a pessoas ou eventos dentro da organização. E isso pode afetar a forma como você vê grupos minoritários, a forma como você vê a administração e as pessoas se relacionando dentro da organização, as suas motivações e como que você pode aproveitar o melhor que cada um pode dar dentro das suas especialidades dentro da empresa. Então, é importante que você entenda que tudo isso que nós vamos estudar dentro de comportamento organizacional vai afetar a sua tomada de decisão, porque ela é responsável por melhorar a produtividade, diminuir o absenteísmo e rotatividade, melhorar a satisfação das pessoas no ambiente de trabalho. Então, hoje nós finalizamos, né, com esse resumo do que será a disciplina e vendo, então, cada nível individual, grupo e sistemas organizacionais, de modo que vocês possam ter uma ideia geral do que nós vamos tratar nessa disciplina. Obrigada.